Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam com saudade de mim, assim como eu estou de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre salário emocional. Acabei de fazer uma live em inglês, alguns de vocês devem ter entrado na live, espero que retornem agora, né? Tudo bem, Edu? Então, assim, o que nós vamos conversar? Muita gente acha que quando se fala de salário, a gente só fala de salário, dinheiro, né? E na verdade não pode se ter um engano maior do que esse, porque o salário hoje em dia, principalmente com a inclusão dos millennials no mercado de trabalho, o salário emocional é um fator enorme para manter essa mão de obra no teu negócio. Então, Edu, só vou te pedir um segundo que eu vou convidar o pessoal que está online para participar aqui e a gente já começa a falar sobre isso, tá bom? Se você tiver alguma dúvida inicial que você queira colocar, fica à vontade. Eu já te respondo, a gente já começa a nossa live em cima disso, sem problema nenhum. Eu vou repetir um pouquinho alguma coisa mais para frente, não tenha dúvida, mas assim, eu fiz um texto que ainda está só em inglês, eu prometo colocar ele em português no começo da semana, mas eu fiz um texto em inglês falando sobre a importância do salário emocional para as empresas hoje. Então, depois se você quiser dar uma olhadinha no meu LinkedIn e dar se você gostar, lógico, né? Deixa a sua opinião, por favor, tá? Se você não gostar, deixa sua opinião também, não tem problema nenhum. Não tem problema em responder e a gente ter pontos de vista divergentes. Eu acho que é isso que faz com que a coisa funcione de uma forma mais interessante até, né? Mas eu tô, por enquanto, só convidando o pessoal para participar aqui com a gente, para que a gente possa ter uma discussão mais rica, uma discussão mais interessante sobre esse tipo de postura, né? Esse tipo de prática que hoje está cada vez mais comum, vamos dizer assim, no mercado. E aí, legal que a gente possa realmente conversar sobre isso. Só mais um minutinho. Eu acabo de chamar o pessoal aqui. Ok. Perfeito. Opa, tudo bem, Rafa? Como é que você tá? Tudo bem, Cat? Então, gente, hoje o que eu queria conversar com vocês, eu acho que todos que estão aqui já sabem e já praticam, mas eventualmente sempre tem alguma notícia, tem alguma mensagem nova. Repetindo o que eu já disse para o Edu que entrou antes, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a parte burocrática ou a parte de números, enfim, dá um pulinho no meu LinkedIn e dá uma olhada no texto que eu coloquei. Se vocês não estão muito afim de olhar em inglês, amanhã eu prometo fazer a tradução e postar em português. Eu postei em inglês primeiramente, tá? Claro, vivo nos Estados Unidos e a gente meio que trabalha com a prioridade do mercado, né? Mas, basicamente, o que é o salário emocional, gente? Para que serve o salário emocional? Primeira coisa é que, assim, a gente vive hoje nos tempos, né, de propósito. A gente vive num mercado ou numa era onde a inteligência emocional já está num outro nível, né? Desde 1989, quando o Goleman começou a falar, até hoje se deu um salto quantitativo enorme em termos de inteligência emocional. E o que é o salário emocional? O salário emocional nada mais é do que você já entrega para o teu cliente interno, né, para o teu funcionário, mas você não quantifica. E por não quantificar, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa do que entregar um prêmio, entregar uma calça nova, um brinquedo, alguma coisa para o teu filho e não dizer por quê. Então não existe a quantificação e o pior, muitas vezes o teu funcionário
entre aspas, né, metaforicamente, o teu filho ou a tua filha, acaba achando que isso faz parte do pacote que ele comprou e quando você para de fazer, ele começa a te cobrar por que você parou de fazer. Isso já aconteceu, acredito que na vida de vocês, com relação a pais, a filhos, a namorados, a namoradas, você fazia demais por ele ou por ela, e quando você parou de fazer, um dos dois falou, escuta, o que está acontecendo que você não está fazendo mais? Aí você vem falar que eu parei de fazer porque você nunca me agradeceu, e você vai ouvir o que você não quer ouvir. Eu nunca te pedi para fazer isso. Então, assim, salário emocional e funcionário funciona da mesma forma. Se você não disser que você está entregando, ele não enxerga. Então vamos lá. O que é? Criatividade, empatia, habilidade. Isso tudo é desenvolvido. Isso tudo é muito mais fácil do funcionário apresentar na tua empresa se ele se sentir bem. E o salário emocional, literalmente, ele colabora para se sentir bem. Eu vou ler uma definição do Dr. Steven Paulmans, que é o professor de neurociência, estratégia e liderança estratégica da Universidade da Antuérpia, na Bélgica. O salário emocional é um conjunto de benefícios não monetários que a companhia oferece aos seus trabalhadores e que complementa o salário tradicional. Não é que você vai deixar de pagar o salário tradicional, mas complementa, adiciona, é uma coisa a mais. Com fórmulas criativas, fórmulas novas criativas que se adaptam às necessidades modernas. Veja só, quais são as áreas que o salário emocional atinge? Então vamos lá. O seu ambiente de trabalho. Vamos começar só por aqui. Ambiente de trabalho. Há 1 ano e meio atrás, o empresário, o dono de negócio, teve que mandar seu funcionário para casa. Ele não tinha opção a não ser mandar o funcionário para casa por causa da pandemia. E a dor foi muito grande. E muito provavelmente no começo, ou ele teve uma produtividade muito grande e caiu, ou ele teve uma produtividade menor do que ele tinha e foi se adaptando. Por quê? Porque as pessoas começaram a sentir dor. Quando a gente sente dor, a gente não tem criatividade, a nossa cognição diminui. A gente já conversou sobre isso, mas se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vão perguntando, eu vou respondendo perguntas mais pontuais para eu não me repetir de todas as lives que eu já fiz com vocês, tá? Mas quando você sente dor, você não produz. O teu cérebro racional vai embora, a gente chama de sequestro da amígdala, e quem entra na parada é o teu sistema reptiliano, que tem 2 drives, fugir ou lutar. Você está trabalhando, não quer ser demitido, você vai lutar, você não vai fugir. E na luta você não consegue ser criativo, na luta você não consegue ter aquelas sacadas que a gente sempre tem. Por isso o salário emocional está aí para dizer para a gente, presta atenção no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho que você entrega para o teu funcionário. Ele tem que deixar o seu funcionário feliz. Eu tenho um grande amigo aqui, que ele trabalha com... Ele é personal trainer, foi no Brasil, muito mais, né? Porque ele tem conhecimentos de medicina e tudo mais. Mas aqui ele começou a trabalhar como flexologista e agora ele foi convidado a trabalhar numa outra casa que trabalha com pacientes pós-operatório. O semblante dele mudou quando ele começou a trabalhar lá. Por quê? Porque ofereceram para ele uma sala só para ele, onde ele pode fazer o que ele quiser dentro daquela sala, em termos de decoração, claro, né? E não pode ir também contra as normas da empresa, mas assim, em termos de decoração, ele pode deixar aquele lado, aquele canto dele, da forma que ele quer. Muito provavelmente é o que você fez, é o que o teu funcionário fez, depois que ele conseguiu se adaptar a trabalhar em casa. Ele deixou o quartinho dele, ele deixou o escritório dele da cara que ele quer. Agora que está retornando, não tanto no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos já está se retornando às atividades normais, voltou-se a trabalhar no escritório. Então, isso vai acontecer no Brasil também. Volta a dor. E a gente não fala que salário emocional, uma das partes do salário emocional é o ambiente de trabalho, a outra é o balanço da sua vida pessoal, a parte de bem-estar e psicológica, a parte da cultura do trabalho e a parte do desenvolvimento das oportunidades de desenvolvimento dentro da empresa. Então agora
Aqui está se falando em voltar. A dor volta. A dor volta, a produtividade cai. Por que entender de salário emocional? Porque é exatamente isso. Vamos então começar a trabalhar de uma forma híbrida para essa transição. No começo a transição não pode ser híbrida. Não pode mais trabalhar, não pode mais sair de casa, não pode mais nada. Então você tem que se adaptar na porrada, que não é a melhor adaptação, à situação que existe. Agora existe a situação de você fazer uma adaptação progressiva. Então que tal 3 vezes em casa, 2 vezes no escritório? Daqui a pouco 3 vezes no escritório, 2 vezes em casa, até mudar totalmente para o escritório ou manter o sistema híbrido, né? Casa-escritório para que se trabalhe. Por quê? Eu levei 1 ano e meio para acostumar a trabalhar aqui da minha casa. Agora você está me dizendo que eu tenho que voltar para o escritório? Isso está causando dor em mim. Isso é salário emocional. E quando você trouxer de volta o teu funcionário para o escritório, prepare este ambiente para que ele se sinta em casa. Lembra, muitos dos funcionários trabalham há 5, 7, 10 anos, ou alguns trabalham só 1 ano, mas muitos desses funcionários, por mais que eles não achem, eles sentem a falta de trabalhar fora de casa, porque não tem as crianças, enfim, tem um monte de fatores que tiram a atenção dele. Prepara esse ambiente para dizer para o teu funcionário que você está feliz de ter ele de volta. O que leva a gente ao segundo ponto, que é o balanço da vida. Você está feliz de ter ele de volta, mas ao mesmo tempo você preza o fato, você entende o fato de que ele se adaptou a trabalhar em casa. Então você não está forçando ele a vir 100% para o seu escritório. E outra coisa, você está se focando também nas oportunidades que você tem de deixar o seu funcionário aproveitar a vida dele em família mais do que ele aproveitava antes. Então, o que é que você... Fazer reuniões mesmo para falar, gente, o que é que mudou? O que a gente pode fazer? O que vocês curtiram de estar em casa? O que vocês não curtiram de estar em casa? E aí, dentro dessas respostas, dentro disso que vier, criar alguns programas onde você pode facilitar a vida do teu funcionário para que ele continue estando feliz de trabalhar dentro de casa. Ou continue estando feliz de trabalhar do escritório, mas sentindo que ele tem mais espaço para retornar para casa, mais espaço para ficar com os filhos. Gente, quem teve filho novo nessa pandemia, passou quase que 24 horas com o filho. Para gente que não conseguiu fazer isso, olha o quanto isso valeria, você ter passado 24 horas com o teu filho durante 1 ano e meio, numa fase que ele está crescendo, que ele está precisando de você, que ele quer ver o pai, que ele quer ver a mãe. Não tem preço, né? Então, assim, agora você vai dizer para o teu funcionário que isso vai acabar? Não, você tem que saber trabalhar isso. Você tem que saber trabalhar o balanço da vida pessoal com a vida profissional. E tem que estimular ele a falar sobre isso também. Quanto mais ele falar sobre isso, mais fácil fica para você saber quais são as ações que você vai fazer. Olha só, eu trabalhei 10 anos na Disney. A Disney ela tem um processo que chama-se o cartão do serviço fanático. Agora já tem outro nome que é mais complicadinho. É 4-Key Basic Service Key. Então, eles só complicam o nome, mas a coisa continua a mesma. A Disney é um lugar onde tem muito funcionário. O gerente não consegue estar olhando para os funcionários o tempo todo, ou pelo menos para aquele funcionário. Aquele funcionário fez uma coisa muito boa dentro dos pilares, dentro dos processos que são perdidos pela empresa. O funcionário que está do lado dele viu ele fazer. Ele conseguiu exceder no trabalho. Ele pode dar um cartãozinho que os funcionários carregam no bolso, que foi o que eu falei. Ele escreve por que ele está dando para o outro funcionário e qual dos processos, né, qual dos pilares ele estava cumprindo ao fazer isso. Este funcionário que recebeu leva para o gerente, ou seja, apreciação número 1. O gerente não estava do meu lado, mas a hora que ele assina, ele reconhece que eu fiz uma coisa boa. No final do mês, existe um sorteio e a pessoa que ganha esse sorteio, se lê por que ela foi reconhecida e ganha um prêmio. Não é o prêmio que está em jogo, porque o prêmio na Disney é dois tickets de cinema, pipoca e Coca-Cola. Cinema está dentro da Disney, Coca-Cola é o maior patrocinador e pipoca não custa nada. Não é o prêmio, é o ganhar. É o que está aqui.
Eu ganhei, eu fui reconhecido. Então a gente chega no well-being, né? A gente chega no fato de falar, gente, psicologia, as pessoas gostam de se sentirem vencedoras. E não é estimular competição entre uma pessoa e outra, mas aquela pessoa que não ganhou hoje, ela vai falar, gente, mês que vem sou eu que vou estar aí. Eu vou me esmerar para fazer cada vez mais, como o Disney diz, above and beyond, que é um tema do Buzz Lightyear, do Toy Story, ir além, né? Acima e além. Eu vou me programar para estar acima e além para ganhar esse prêmio. Não é o prêmio, é ganhar. Então, olha só, você está estimulando com que o teu cliente interno queira ser melhor e não você está mandando ele ser melhor. Tem toda a diferença do mundo. Mas a gente tem que entender que isso, com a recompensa, vira um salário emocional. Vira um salário emocional. Outra coisa, por que o teu funcionário entra na tua empresa? Se você perguntar para o teu RH, ou se você não tiver um RH e foi você que contrata, e a tua resposta é porque eu pago um bom salário, então eu vou lhe dizer uma coisa, a próxima empresa que pagar um salário melhor que o seu cliente interno, o seu funcionário está indo embora, porque ele veio por dinheiro, quem veio por dinheiro vem, por dinheiro vai. É só dinheiro que ele fica, então você também não tem uma cultura forte. Como assim, está me chamando de ignorante? Não, cultura empresarial. Cultura empresarial nada mais é, que também é um ponto que atrai, também é um ponto do salário emocional, é aonde o teu funcionário se alinha com a tua visão e com a tua missão. Se a tua visão e a tua missão é aquela coisa chata pra caramba, que você tem que decorar uma vez, que nem você decorava aquelas matérias que você não gostava na escola, as chances são que o teu funcionário só vai lembrar de novo da cultura quando você estiver passando perto dele. Por quê? Por uma necessidade, uma obrigatoriedade de passar na prova. Ele não vai abraçar a cultura. Então, qual é a história? A cultura nada mais é. Peter Drucker, o papa das vendas aqui nos Estados Unidos, falava uma coisa que eu adoro, inclusive eu coloquei, lógico, não vou colocar exatamente o que ele disse, mas eu tenho um treinamento que é exatamente esse. A cultura come a estratégia no café, almoço e jantar. Sem cultura, não adianta você ter estratégia. Sem cultura, não adianta você escrever visão e missão. Sem cultura, não adianta você ter processos. Se a cultura não endossar tudo isso, ou seja, se a história que você está contando de por que você entrou no mercado não se alinhar com o seu funcionário, não vai adiantar você dar diretrizes de como você quer que ele trabalhe, porque ele não vai sentir isso e na hora que acontecer algum movimento que ele esteja, desculpe o meu francês, de saco cheio de trabalhar na sua loja, na sua empresa, ele vai reagir de uma forma que vai estragar a imagem da sua empresa, que você levou tanto tempo para construir. Então, gente, trabalha muito, mas muito na cultura. A primeira coisa que eu faço quando eu entro numa empresa como consultor, se me permitem, é modificar a história que está sendo contada. Não é mudar, modificar. Eu vou pegar uma história que pode estar sendo contada de uma forma bacana, mas não é encantadora. Eu vou modificar uma história que está sendo contada de uma forma burocrática e vou transformar ela numa história que as pessoas vão falar, nossa senhora, que coisa maravilhosa. Pensa bem, gente, você acha que o Walt Disney era aquele santo venerado que colocaram no pedestal o tempo todo ou ele era um ser humano que tinha suas falhas? Ele tinha várias falhas, não preciso apontar as falhas aqui, mas fizeram uma história do Walt Disney para vender para o funcionário tão poderosa que faz com que o funcionário, usando uma roupa totalmente inapropriada para o verão dos Estados Unidos, para o verão da Flórida, que é de fritar ovo na calçada, você com uma roupa de fotógrafo lambe-lambe no Main Street ou com virada do século, aquelas roupas pesadas, você consegue ter um sorriso na boca para saudar o seu cliente que está chegando, que eles chamam de convidado. Então eles criam uma história. A Disney é ótima em criar histórias. Eu, graças a Deus, passei 10 anos lá e utilizo muito
dessa know-how que eu tive na Disney para criar histórias para os meus clientes. Porque quando você conta uma história que interessa ao teu funcionário e interessa ao teu cliente externo, você está tá usando uma cola que traz eles de volta. Eles não sabem disso, mas eles se alinham através da história que você conta, do storytelling. Por isso storytelling é tão importante. Por isso, estudar storytelling, eu diria que é o passo número 1 para você ter uma empresa de sucesso. Por quê? Vai depender da história que você conta e não do produto que você vende, para que você atraia o teu cliente. E aí eu vou para neuromarketing, Jürgen Clark, Neuroinsight. O cérebro não se prende em palavras, o cérebro não se prende em números, se prende em imagens. A forma mais simples de produzir uma imagem é contar uma história, mas uma história emocionante. Então, a cultura do trabalho é extremamente importante. Então, vamos lá. O ambiente de trabalho, balanço da vida profissional com a vida pessoal, a parte psicológica e o bem-estar do teu funcionário. Uma coisa é você procurar ser bem-sucedido, né? E outra coisa é você procurar ter qualidade de vida. Bem-sucedido tem a ver com quanto você ganha. Qualidade de vida tem a ver exatamente com o que eu estou falando. E hoje as pessoas buscam qualidade de vida dentro do trabalho. Isso é muito importante. Desenvolvimento de carreira. Uma das coisas que muitas empresas não têm é dizer para o funcionário: você entrou aqui, você vai chegar lá. Eu vou usar um exemplo de uma empresa aqui, de um restaurante que eu trabalhei muito tempo com eles, 3 anos. Quem é consultor sabe que trabalhar 3 anos com uma empresa direto não é para qualquer um, né? Em geral, a consultoria termina no máximo em 6 meses. E o Camilas, ele aceitou eu produzir a cultura deles, né? E deu tanto certo que eles, inclusive, se vocês forem no meu próprio Instagram, ou se forem no YouTube, vocês vão ver que tem depoimentos tanto do Léo quanto do Alex, dizendo que foi um divisor de águas. Mas por que foi um divisor de águas? Né? Porque, na verdade, eu trabalhei primeiro a história, mas depois eu trabalhei exatamente o que é que as pessoas querem. Mas na história eu já trabalhei o desenvolvimento de oportunidades. Por quê? Porque tanto os dois donos, um entrou como lavador de prato e o outro entrou como garçom. E se eles não contassem essa história, o lavador de prato e o garçom, ouvindo a história de sucesso dos donos, vai falar: mas eles são pessoas de sucesso e talvez eu nunca chegue lá. Mas se o lavador de prato e o garçom ouvem que o dono foi lavador de prato e o outro dono foi garçom, já está incutindo na cabeça deles que eles podem ser os próximos donos do Camilas. Se eles ouvirem o que está sendo passado, se eles seguirem os passos do sucesso dos dois donos. E aí fica muito mais fácil de alinhar a cultura, fica muito mais fácil de alinhar os processos, fica muito mais fácil da pessoa trabalhar de acordo com o que é pedido. Isso tudo por causa da cultura, gente. Mas também tem uma coisa: quando a gente pensa em desenvolvimento, né, de carreira, a gente acha que o RH tem que fazer um plano santo, né? Você começa aqui, depois você vai poder passar para lá, e você vai ser promovido e vai passar para lá. Só que o que acontece é que o RH muitas vezes não vê a dor do gerente em perder um funcionário muito bom para passar para um outro nível. Então, o que a gente tem que fazer, né, utilizando a nossa consciência emocional, é trabalhar o funcionário para ele criar uma pessoa que possa substituí-lo. Se você vai aceitar ou não, são outros 500, mas a partir do momento em que eu estou dizendo para você que eu estou trabalhando numa promoção para você, eu também estou te pedindo, eu ia falar cobrando, já mudei, estou te pedindo para que você comece a vislumbrar uma pessoa que possa cobrir talvez não com a mesma qualidade que você, mas que tenha a capacidade no futuro de ter a mesma qualidade que você e possa te cobrir. E comece a treinar essa pessoa. Então eu começo a colocar essa pessoa para trabalhar junto com você, a ver como você trabalha, depois você vê como ela trabalha. A gente aqui nos Estados Unidos chama de shadow, fazer sombra um para o outro, para ficar observando, até o momento em que você diz: olha, eu acho que essa pessoa está pronta. E você pode subir sem dor para o teu gerente. Quantas vezes você numa empresa
não teve a impressão de que você não foi promovido porque você era bom demais. E o que é que isso causa na tua emoção? Não causa uma revolta? Não causa uma impressão de injustiça? E quando isso acontece no causador, voltamos lá para o começo dessa live, quando você está com dor, você não produz. Tudo isso para evitar dor. Tudo isso é salário emocional, gente. Mas, olha só, eu vou te dar agora, depois de tudo isso que eu falei, porque eu não disse que o nosso cérebro não se prende em números nem em palavras, ele se prende em imagens. Eu acredito que eu tenha criado uma imagem contando umas histórias para vocês. Então agora eu vou chegar em números. Por quê? Porque também são muito importantes. Segundo a OCC Mundial, o salário emocional aumenta a produtividade do seu time em 33%. Você quer se emocionar? Se você é uma empresa e você sabe quanto a produtividade é lucrativa para a tua empresa, o quanto de lucro a produtividade do teu funcionário traz, aumenta 33% nisso e você vai ver qual é o lucro que você está falando. Mas não para por aí. Os dias perdidos por falta de eficiência, uma eficiência baixa no trabalho, ou pela falha em conseguir atingir certos goals, diminuem 66%. 33% na produtividade, 66% em atingir goals. Quanto custa isso, gente? Quanto custa isso? Leva para o teu financeiro. Fala, gente, se a gente aumentasse em 66% isso, põe 50%, vai para ser conservador. Quanto custa isso? O que custa é você simplesmente conseguir dizer para o teu funcionário que ele pertence, dizer para o teu funcionário que ele é importante, dizer que o trabalho dele importa para a empresa. E por que importa? Aonde que importa? Aonde que o que ele está fazendo hoje está acrescentando na empresa? E ele se sente importante. Fazer com que ele participe de decisões da empresa. Ele se sente importante. O ser humano adora ser amado e pertencer. Quando você consegue fazer ele entender que ele pertence à família chamada sua empresa, ele trabalha muito melhor. Eu vou te dar mais um número que é muito incrível. As faltas por causa de acidente, por causa de doença ou problemas pessoais diminuem até 51%. Faz o cálculo. E aí você pode pegar no Google quanto o Brasil paga de seguro-saúde e quanto os empresários perdem por faltas devido a doenças, por faltas devido a acidentes, por faltas devido a problemas pessoais. E 97% dos trabalhadores se sentem mais próximos da empresa quando isso acontece, quando eles se sentem pertencentes à empresa, quando eles se sentem importantes para a empresa. Aí pergunto para você, quanto é que você gasta de publicidade? Quanto é que você gasta de anúncios na internet, de influencers e tudo mais? Quando o teu funcionário se sente próximo da empresa, ele é o teu maior divulgador. E o boca a boca, muitas vezes, vale mais do que uma boa propaganda com um bom copy. Simples assim. Simples assim. Agora eu vou contar em cima disso para vocês uma história verídica. Apesar de eu ser corintiano, e vocês podem falar, buuuu, é sobre o Corinthians. A Volkswagen percebeu que os funcionários dela produziam menos. A maior parte dos erros, das faltas, dos problemas pessoais, das doenças, em geral, aconteciam nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. E aí, um gerente resolveu ir verificar o porquê. E ele chegou à conclusão de que a maior parte dos trabalhadores de fábrica deles eram corintianos. E não que os outros torcedores não sejam fanáticos, mas eram fanáticos, corintianos fanáticos. E quando é que acontece jogo de futebol no Brasil, minha gente? Domingo e quarta.
Quando o Corinthians ganhava, a produção de segunda e quarta aumentava exponencialmente. Mas o que estava acontecendo na época, o Corinthians estava perdendo e estava perdendo muito. Então, toda segunda e quarta e quinta-feira, a produção tinha alguma falha. Acontecia alguma falha dentro da produção. Acontecia alguma coisa que custava dinheiro para a Volkswagen. Ninguém aqui é Volkswagen e ninguém aqui vai fazer o que eles fizeram. Mas só para vocês terem uma ideia do que a Volkswagen chegou à percepção de fazer. Começou a patrocinar o Corinthians. Começou a dar dinheiro para o Corinthians e o Corinthians ganhou o Paulistão. Você acha que a produção melhorou? Você acha que a entrega melhorou? Melhorou. Ninguém vai ser Volkswagen, mas isso é para dizer o que é inteligência emocional, o que entender o funcionário, o que entender, se chegar mais perto dele, entender como é que a cabeça dele funciona, pode melhorar dentro da tua empresa. Então, eventualmente, para um corintiano, que era a maioria na época que trabalhava na montagem, na linha de montagem da Volkswagen, saber que a Volkswagen patrocinava o time dele era um orgulho. Orgulho, eu sou orgulhoso de trabalhar nessa empresa que patrocina o Timão. Ganhou de goleada. Ganhou de goleada. Os funcionários começaram a trabalhar melhor, começaram a trabalhar mais felizes. E por trabalharem mais felizes, o que eles fazem? Entregam mais. Essa é a história, gente. Insanidade é fazer a mesma coisa que você faz sempre e querer um resultado diferente. Mas essa é a teoria da maior parte dos donos de empresa, principalmente aí no nosso grande Brasil. Tá na hora de mudar, gente. Tá na hora de quem tá aqui, eu sei que a maior parte é estudioso, é gente que gosta disso e é influencer. Então tá na hora de a gente mudar a cabeça dos nossos queridos donos de empresa, se a gente puder. Porque quem vai ganhar são eles, não somos nós. Quem vai ganhar com isso são os donos de empresa. Quem vai ganhar em trabalhar o salário emocional são eles. Então, se sentir inspirado, se sentir animado, sentir propósito, gente. Propósito é uma coisa muito maior do que a gente. Propósito é o que te faz levantar da cama, porque você sabe que você está colaborando para uma coisa que é maior do que você. Eu tenho uma empresa que atualmente estou fazendo consultoria, que é de energia renovável, né? Célula fotovoltaica, também fala solar, energia solar, tá? Se você chegar, eu estava conversando com o dono, se você chegar nas pessoas com o discurso de que você está ajudando o ambiente, primeiro você não sabe, da boca para fora ele vai falar para você, nossa, realmente ajudar o meio ambiente é muito importante, mas você não sabe se é importante na escala de importância dele. O que é mais importante quando você compra um produto, por exemplo, que você vai substituir uma forma de energia por outra na sua casa? Primeira coisa, quanto custa? Então, vamos fazer um estudo, principalmente aqui na Flórida, qual é o maior vilão de consumo de energia? Ar-condicionado. Por sinal, por que eu sei disso? Olha como a história, né? Eu sei disso pela minha conta, mas eu sei disso também pela história. Quando eu cheguei aqui, eu fui fazer inglês avançado, o nosso professor de inglês, ele uma vez fez uma pergunta que ficou na minha cabeça até hoje, de novo história. Qual é a única coisa que facilitou o ser humano a viver na Flórida? Nossa, a gente foi de carro, avião, não sei o que. Ele falou, não é nada disso. Ar-condicionado. Sem ar-condicionado, ninguém ia viver neste lugar que, na verdade, era a terra do mosquito, Mosquitoland. Então, em cima desta história, eu comecei a conversar com o meu cliente. Mas por quê? Porque essa história ficou na minha cabeça. Por quê? Porque uma pessoa me contou essa história. A história fica. E aí quando você conta essa história para outra pessoa, ela fala, entendi. Agora eu entendi. Agora fez sentido na minha cabeça. Então agora você vai poder trabalhar isso. Por quê? Porque o maior vilão de consumo de energia dentro da Flórida é o ar-condicionado. E quanto custa, em média, você pagar a conta de energia só do ar-condicionado? Só do ar-condicionado, não da casa inteira.
na base de 125 a 130 dólares, chegando até quase 400, 500 dólares no pico. Se você tem esses números, você fez uma ancoragem, PNL, olha só, um ar-condicionado em média aqui nos Estados Unidos gasta, só o ar-condicionado, não a tua casa, 130 dólares de conta, em média. Você faz o balanço do ano. Você vai pegar essas placas solares, vai colocar no teu telhado, você vai fazer uma hipoteca, né? Você vai fazer uma loan aqui, um empréstimo para pagar isso, e você vai pagar por mês durante 36 meses, que seja, 3 anos, 100 dólares por mês. Você vai economizar por mês 30 dólares. É bom para você? Você já está falando a minha língua. Porque se eu estou pensando em dinheiro, aí você vai entrar com o benefício subjacente, que é você está ajudando o meio ambiente, você está ajudando o global warming, você não está usando uma energia que não é renovável, que é energia elétrica, e por aí vai. Então você vai estar trabalhando com o teu cliente a parte emocional. Se você não tem uma cultura que suporte isso para o teu vendedor, ele não vai passar isso para frente. A gente tem sempre que trabalhar a emoção. O que você está vendendo? Você não está vendendo produto, gente. Você está vendendo, literalmente, a sensação que a pessoa vai ter usando o teu produto. O salário emocional é a sensação que o teu funcionário vai ter entrando na tua empresa. Mas quantos de nós sabemos trabalhar salário emocional? Gente, para quem entrou agora, a gente está chegando mais para o final da nossa live. Tá? Eu não quero passar de 1 hora nessa live não, porque eu sei que todo mundo tem o que fazer. Mas eu aconselho que vocês depois deem uma olhada nessa live que vai ficar no IGTV. Tá? Dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, tem bastante dados interessantes. Se vocês não tiverem paciência de assistir essa live inteira, dá uma procurada, por enquanto está em inglês só, mas dá uma olhada no meu LinkedIn, eu escrevi um artigo sobre isso. Prometo que segunda-feira eu vou fazer a tradução desse artigo para português, mas se você tiver proficiência em inglês, já dá uma olhadinha, porque eu acho que é muito legal. Outra coisa, gente, as companhias, né, que são maravilhosas, companhias que são queridas pelos funcionários e pelo público, elas pagam os empregados muito bem, porque pagam dinheiro e pagam emoção. Elas entregam, por causa disso, valor para os seus clientes. Elas não entregam preço, elas entregam valor. Muitas vezes não é, olha o que você pode fazer com o meu produto. Não, desculpa, não, olha o que o meu produto pode fazer por você. Também o que você pode fazer pelo meu produto, é a mescla dos dois. O meu produto vai te entregar isso, mas você, além de tudo, ainda pode transformar e ficar melhor com o meu produto. Olha que coisa muito, muito interessante. E deixa eu ver aqui, ó, tô olhando para o meu texto, tá? Tem mais alguma coisa que eu posso entregar para vocês agora. Essas companhias pagam muito bem, entregam valor e são cercadas por uma network de fornecedores que trazem um retorno incrível para quem é acionista. Olha só, vai ficar assim, Rafa. Olha o quanto essas empresas muito boas, tá? A gente fala de Google, a gente fala de Apple, a gente fala de outros. 1.025% de retorno nos últimos 10 anos. De retorno para os investidores, sem deixar de pagar os funcionários. Sabe por que eu falo isso? Porque eu conheço empresas aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, de IT, que só prestam atenção em entregar valor, entregar dinheiro para o acionista. E o funcionário que se dane. Ele sofre pressão, é ele que resolve o problema. A empresa diz na declaração dela de visão que ela está lá para fazer dinheiro, eu me alinho com isso, então também estou aqui para fazer dinheiro, e eu não ganho dinheiro, você ganha e você dá para o investidor, para você continuar trabalhando. Olha que tiro no pé magnífico que você está dando. Uma empresa desse porte não cai do dia para a noite, porque ela não se fez do dia para a noite, mas ela está entrando num caminho muito complicado de se manter, né, no mercado, muito complicado de se manter no mercado.
Porque ela não entende o que é um salário emocional, ela não entende o que é alinhar valor, alinhar visão, alinhar missão. Ela não construiu uma cultura forte, ela não tem uma história forte, ela não tem uma história que encante. Então tudo isso faz parte do salário emocional. Gente, você sabe entregar salário emocional para o teu cliente? Se não sabe, e você é dono de empresa e está aqui, ou vai ver essa live depois, dá uma olhadinha nas pessoas que estão nessa sala, porque tem muita gente que sabe ensinar vocês, a parte de mim que também faço isso como consultoria, e que pode ajudar demais. Então, para de perder tempo e dinheiro, que nem a energia solar, gastando muita energia, quando você pode ter uma outra forma mais agradável, mais ecológica, mais orgânica de fazer, e começa a prestar atenção no teu salário emocional. Rafa, desculpa, hoje eu não chamei ninguém para a gente subir aqui e conversar, mas eu queria realmente manter na base de 1 hora aqui. Eu acho que se vocês tiverem perguntas, eu deixo aberto para vocês, tá? Mas se vocês não tiverem mais perguntas, eu vou encerrar e vou passar já para o IGTV essa live. Eu vou deixar um minutinho aí para que vocês falem, coloquem alguma pergunta. Se não tiver, agradeço vocês terem participado. Domingão, live relâmpago, como sempre, é para quem está disposto a participar, para quem está na hora, quem não está, vai ver depois, tá bom? Se não tiver perguntas, vou dar mais um tempinho e aí a gente encerra. E dá uma olhadinha, se vocês forem realmente rever essa live, deixa um comentário pra gente, sempre é bom, né? Sempre é legal. Deixa um like ou vai lá no LinkedIn mesmo, se gostou do artigo, deixa um like no artigo, deixa um comentário. O comentário é sempre melhor que like, gente, e eu vou te dizer por quê. Porque, mas eu não gostei do artigo, deixa um comentário, eu tô adorando que você não tenha gostado, porque eu quero saber onde é que eu posso melhorar. O teu cliente que toma tempo para falar mal ou para criticar alguma coisa do teu negócio, está te fazendo tá te dando uma ajuda incrível. Aquele que nem liga é aquele que você tem que falar, puxa vida, eu não consegui causar nem aversão a ele, quanto mais, quer dizer, ele passou batido. Então eu estou fazendo realmente muito mal nesse tipo de coisa. Então deixa seus comentários, não só para mim, deixa o comentário para as lives da Rafaela, da Mayra, da Maíra, de todo mundo que está aqui. Sempre quando vocês puderem, deixem um comentário. O comentário sempre é para engrandecer, mesmo que não seja um comentário positivo, tá bom, gente? Como eu não tenho comentários a não ser o agradecimento aqui da Rafa, sempre parceira, sempre, tá? Então eu vou fechar essa nossa live, vou subir para o IGTV e se vocês acharem que tem gente que pode se interessar nisso, manda um aviãozinho para elas do IGTV, para elas darem uma olhada, tá bom? Obrigado, gente, um domingo abençoado para todo mundo. Acredito que a Rafa deve fazer alguma coisa hoje, também ficar de olho no Instagram dela e a gente vai se falando, tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau, Mayra, obrigado.